Então, no dia de hoje, primeiramente, eu quero dar boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esta live de hoje, né, onde a gente vai estar conversando sobre o dormitório das crianças. Nós vamos analisar os condicionantes, o que acontece no dormitório das crianças, né? O que é que eles têm de tão especiais assim, né? A gente vai ver cores, a gente vai ver a disposição dos móveis, né? Circulação de energia, como ela se movimenta dentro do ambiente, o que é importante nesse sentido, né? Vamos ver sobre iluminação também, né? Nossa, tem muita coisa para a gente ver sobre o dormitório das crianças, né? É um ambiente tão significativo e tão representativo na vida das crianças, né? Que vai estar instigando, né, o conhecimento, vai estar provocando nelas esse despertar, né? Muito interessante aí da gente estar analisando para melhorar essa produtividade deles, né? Esse interesse deles, ainda mais agora em aulas remotas, né? Então, a gente vai estar buscando analisar isso aí e ver as melhores alternativas, ok? Para quem ficar até o final, então, eu vou botar umas imagens que nem a gente fez ontem, né? Que fica mais fácil de ilustrar e vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre o dormitório das crianças, tá? Então, assim, para quem ainda não me conhece ou para quem é novo aqui no canal, né? Eu sou a Roberta Rossi, eu sou arquiteta, sou terapeuta, tenho formação em arquitetura hospitalar, em design de interiores e terapia de ambientes, além de ser reikiana, que é uma paixão, né? Então eu tenho todo esse conhecimento para trazer para vocês para a gente estar agregando aí nos ambientes, né? Então hoje, como eu estava comentando, nós vamos falar sobre o quarto das crianças, o porquê que esse ambiente é tão importante, é tão representativo, que vai estar influenciando a vida deles, né? Ainda mais agora, né, que a gente está nessas aulas remotas, né? Tá aí no momento de desafio para todos, né? Inclusive para eles também, né? Então, vamos estar harmonizando esses ambientes, né? Fazendo alguns ajustes e tal, para estar potencializando para eles essa qualidade de vida, né? Esse ambiente mais produtivo, mais propício, certo? Então, vamos começar falando sobre o dormitório das crianças, né? E quando a gente fala em dormitório das crianças, uma coisa muito importante, nós não estamos falando do dormitório dos pais. Quarto de criança é quarto de criança, quarto de pais é quarto dos pais. Cada um no seu quadradinho aí, tá? Se alguém não sabe o porquê dessa importância de cada um ficar no seu quadrado, deixa aqui nos comentários que depois eu vou respondendo, tá? Por criança, o que a gente vai ver? Bebês, né, 0 a 2 anos aí, as crianças em si, né, e os nossos adolescentes, né? Então, essa faixa etária que mora em casa, né? E aí onde a gente pode estar dando os pitacos, certo? Então, o que é que tem de tão especial e tão diferente no quarto de uma criança em relação ao quarto de um adulto, né? De um casal, enfim, ou até de um idoso, né? Para começar, tá? O que tem de diferente entre esses dois ambientes, né? É o tipo de energia que tem nesse ambiente. Quando a gente fala em dormitório do casal, a gente está falando num ambiente que é mais né? Ele é um ambiente mais calmo, ele é mais introspectivo, né? Ele é mais tranquilo, né? Ele é mais propício para o sono, né? Então ele é um ambiente assim mais calmo, mais paradinho, né? Eventualmente não, né? E o quarto da criança não. Ele é um quarto que ele vai ter muito mais atividades do que simplesmente dormir, né? Então ele é um quarto que ele acaba misturando tanto as energias yin quanto as energias yang,
dentro desse quarto, né? Porque essa criança, ela vai dormir nesse quarto, ela vai interagir com os brinquedos nesse quarto, ela vai fazer a lição de casa, ela vai fazer os estudos, quando ela não olha a televisão, joga videogame. Depois a gente vai chegar nesse ponto, né? Então, essa mistura de energias, e são coisas que precisam estar acontecendo nesse ambiente, né, é que torna ele tão complexo e tão misturado de coisas, né? E é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque por mais que ele tenha os brinquedos, tenha a área de estudos, também é aquele ambiente onde a gente quer que ele tenha, que essa criança tenha esse sono reparador, que ela relaxe, que ela recarregue as energias para o dia seguinte, porque assim como para a gente começa o dia seguinte e tem as nossas atividades, eles é a mesma coisa, né? Só que no mundinho deles, as atividades deles têm a sua importância dentro da vida deles. E as nossas atividades têm a nossa importância, né? A relevância que tem pra gente e a deles é diferente. Mas eles sempre vão ter esse jogo do que é importante para eles ou não. Então, a gente tem que estar cuidando isso, né? Essa mistura, esse equilíbrio. Buscar esse equilíbrio dentro do ambiente deles, que é a parte mais complexa disso tudo, né? Então, se nós pensarmos no posicionamento dos móveis, né? Pegando o gancho de ontem, né, que nós falamos sobre a sala de estar, né, sobre o que é o elemento principal, o móvel principal desse ambiente, né, e nós formos pensar para o dormitório da criança, o que é o centro das atenções no dormitório da criança, né? Ou de qualquer outro dormitório, daí ele vai ficar o mesmo nível de importância que outros dormitórios. Mas dentro de um dormitório, quando a gente vai pensar em qual é o móvel mais importante, mais significativo, a nossa serpente do ambiente, é a cama, né? Dentro do dormitório, a cama é o ambiente mais significativo, é o ambiente que merece toda a nossa atenção, né? Então, assim, quando a gente vai posicionar uma cama no quarto, a gente tem que levar em consideração alguns pontos, né? Se essa cama ela vai ficar embutida dentro do armário, sabe aqueles armários que faz a volta e a cama fica lá dentro, né? Às vezes é um quarto muito pequeno, faz um móvel sob medida para otimizar melhor o espaço, né? Ou essa cama vai ficar posicionada em frente à janela, a cabeceira dela vai estar encostada na janela, né? Isso é outra questão que a gente também tem que estar observando pela questão do fluxo de energia, né? Como eu já falei, a energia entra pela porta e ela vai permear o quarto e ela vai sair pela janela. É por onde ela tem o escape, porque ela precisa circular, ela precisa entrar e sair dos ambientes, né? E quando a gente tem uma cama em frente à janela, esse fluxo de energia acelerado, ele está passando por cima dessa cama. Então, essa criança que dorme nessa cama, ela sempre vai ter o sono muito agitado, porque é um fluxo de energia muito grande que está passando por essa cama, né, por essa criança, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter com o posicionamento da cama na frente da janela, principalmente a cabeceira da cama, né, onde tipo a cabeça da criança vai ficar embaixo da janela, né? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? Fora a perda de foco que ela acaba tendo por estar muito aerada aqui, né? Tá muito desprotegida, né? Se a cama está encostada na parede ou se ela está no meio do quarto, né? Quando ela está no meio do quarto, ou pelo menos, não vou dizer no meio em si, simétrico, né? Mas tem circulação pelos dois lados. Se você for pensar na prática, vai trocar o lençol da cama, é mais fácil ou mais difícil com a cama no meio do quarto, né? O mesmo acontece com a energia. Quando essa cama está no centro do quarto ou tem afastamento nas laterais, essa energia ela circula melhor, né? Ela não vai estar espremendo. Claro que para quem tem crianças pequenas, encostar a cama na parede fica confortável e seguro no sentido de que essa criança, pelo menos de um lado, não vai cair. Do outro você põe uma grade ou enfim, né? Mas você tem a segurança que daquele lado ela não vai cair.
né? Então, tem esse ponto também que a gente tem que levar em consideração quando é uma criança pequena, né? Mas, por outro lado, estar com aquela cama encostada na parede e conforme a posição do baguá da casa, enfim, qual parede ela está encostada, a gente pode acabar bloqueando a criatividade dessa criança, dependendo do lado onde essa cama está encostada, tá? Se esse quarto da criança é uma suíte, é o mesmo cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala em dormitório do casal, que tem um banheiro anexo, né? Isso a gente também precisa estar cuidando, né? Porque o banheiro é um dreno de energia. Então a gente vai ter aquela porta do banheiro dentro desse quarto, é um dreno de energia. Então, sempre, pelo menos no horário de dormir, essa porta fica fechada. Porque quando a gente dorme, né? O nosso estado consciente, ele baixa, né? Ele relaxa. Então, essa influência de energias, de dreno de energia, fica muito mais atuante para essa criança ou para um adulto também, né? Que vai estar em repouso com aquela porta aberta, né? Drenando toda aquela energia dela, né? Ou então, o banheiro não fica dentro do quarto, tá? Ele é um banheiro de uso comum, entre mais quartos, né? E essa cama está encostada na parede que tem a tubulação, tá? Então, isso fica prejudicial no sentido de que toda essa tubulação de água, de esgoto, enfim, tá passando pela cabeça, né? Por onde a gente está com a nossa cabeça encostada, né? Então, todo esse movimento e água e esgoto são águas, principalmente o esgoto, né? Uma água suja, né? Uma água cinza que a gente chama, e ela traz todo um movimento, porque a água é emoção, né? Então ele traz todo esse movimento de emoções que vão estar mexendo com o nosso organismo, né? Nós somos compostos por água. Então esse movimento de água na nossa cabeça vai estar mexendo com as nossas emoções e vai estar fazendo com que a gente não relaxe, com que não durma satisfatoriamente, né? Não tenha aquela noite de sono reparador. Tá? Então, muito cuidado se o quarto fica do lado do banheiro e principalmente se a cabeceira estiver encostada nessa parede. Aí eu sugiro movimentar os móveis dentro do quarto, tá? Espelhos dentro do quarto é a mesma coisa também do quarto de casal. Não pense que porque é uma criança ela não faz viagem astral, porque o consciente dela se desliga 100%, que ela não vai estar com o cérebro dela trabalhando. Tudo acontece do mesmo modo. Ainda mais em crianças que têm essa conexão muito mais ativa do que os adultos, né? Então, tu ter a porta do espelho refletindo essa criança dormindo, acontece o mesmo processo que acontece com os adultos, né? O nosso cérebro não para, né? Ainda bem, né? O nosso cérebro não para. Então, o que acontece? Os nossos olhos, que são a porta de informações do cérebro, ele também não desliga 100%. Né? Então, a gente vai estar dormindo, mas os olhos não estão 100% desligados, porque o nosso cérebro não está 100% desligado. Então, quando a gente tem um espelho do lado da cama e ele fica refletindo a nossa imagem durante a noite toda, o nosso cérebro fica a noite toda processando aquele movimento, aquela imagem que ele está vendo, né? E isso causa um desgaste muito grande. Então, quando a gente deveria ter uma noite de sono, né, que relaxa, que vai estar descansando, recuperando todas as energias para o dia seguinte, na verdade isso não vai estar acontecendo, né? O cérebro vai estar lá bombando e aí você acorda cansado, né? É exatamente isso que acontece, né? Aí o quarto da criança,
normalmente, ela tem uma bancada de estudos, né, uma mesa, alguma coisa onde ela vai estar fazendo as atividades dela, né? A posição dessa bancada, ela também é muito significativa no sentido de, se essa criança está de costas para a porta, por exemplo, né, ela não tem controle, ela não tem visão do que está acontecendo. Então ela está lá concentrada, fazendo as atividades dela, e ela pode ser surpreendida por qualquer coisa que vier pelas costas dela. Então ela sempre vai ter aquela sensação de traição, de ser surpreendido, né? E isso ela vai levar para o resto da vida dela, se ela não tratar, né? Porque ela fica o tempo inteiro desconfiada. Ela não fica relaxada, ela não consegue se concentrar na atividade que ela está fazendo, porque ela está com uma parte do consciente dela ligado ao que está acontecendo nas costas dela, né? Porque ela está insegura com as costas desprotegidas, né? Fora que quando a gente coloca a bancada de frente para uma parede cega, vamos imaginar o seguinte, dentro do Feng Shui, que nem eu comentei, a gente tem a serpente, que é o animal centro do ambiente, né? A gente tem a tartaruga com o seu casco, né? Representando as nossas costas. Então, quando as nossas costas têm o seu casco protegido ali, né? Reforçando aqui. E à nossa frente a gente tem a fênix, né? Que é uma ave que voa longe, né? O que que acontece? A gente tem uma visão, tá? A gente enxerga longe. E aí, quando a gente tem uma parede cega na nossa frente, onde está a nossa visão? A gente não tem uma visão. Então, aquilo que a gente consegue projetar, né, que consegue vislumbrar para frente, fica impedido, porque você tem uma parede ali que não te deixa voar. E ao mesmo tempo, aqui nas costas, cadê o seu casco da tartaruga? Você não tem? Né? Deixa eu ver aqui. A Ângela está me perguntando o espelho nas costas de quem está deitado, Ângela, ou de quem está na bancada? Ajeita ali para mim, que daí eu te ajudo. Então, essa é a importância do cuidado de onde a gente vai estar colocando essa bancada, tá? De repente, eu vou estar respondendo a questão da Ângela agora, de que assim, quando a gente tem uma bancada, né, e tá de frente para uma parede cega, e nas costas da gente não tem nada, tem só a porta, uma alternativa que a gente tem é colocar um espelho nessa bancada, né? De modo que eu sentada na bancada fazendo as minhas atividades, eu tenho um espelho, como se fosse um retrovisor do carro, né? Eu não preciso estar olhando o tempo inteiro. Quando a gente dirige, a gente também não olha o tempo inteiro para o retrovisor, a gente foca no que tem na nossa frente. Mas tu tem a segurança de ter aquele espelho ali, né? Por mais pequeno que seja, tu tem aquela segurança, né? E aí quando tu precisa, tu vai olhar aquele espelhinho, ok, eu vi que entrou alguém, não vou ser surpreendido, eu tenho um certo controle do que está acontecendo. Eu estou sem o meu casco, mas eu tenho um certo controle do que está acontecendo aqui nas minhas costas. Né? Se tem, não sei se é essa a pergunta, um espelho nas costas da bancada, não tem problema nenhum. Tá? O problema vai ser se esse espelho aí, Ângela, estiver refletindo a cama. Tá? A cama sim que é um problema, porque quando a gente está na bancada fazendo as atividades, a gente está consciente, está desperto, né? Então tu tem noção do que está acontecendo, tu controla o teu consciente, né? O que a gente não controla é aqueles 95% que são o nosso inconsciente. Esse a gente não tem controle, tá? E aí esse se manifesta quando a gente está dormindo. Porque daí aquele 5% que a gente consegue controlar
que é o nosso consciente, o nosso mental, né? Tudo aquilo que a gente organiza e se programa, esse está desligado. Desligado de certo modo, né? A gente baixa ele, baixa esse nível de vibração. Então, o nosso subconsciente assume o controle do nosso corpo, né? Porque se a gente dormisse consciente, eu não quero ter pesadelo, não, né? Aí era mais fácil. Eu não quero sonhar com isso. Eu vou sonhar com flores lindas no campo, né? Aí era fácil. Mas não, quem assume o nosso sono é o nosso inconsciente ou subconsciente, né? Cada autor se refere de um modo diferente. Mas sim, aí quando a gente está dormindo, o nosso inconsciente assume o controle e se tem esse espelho refletindo, sim, ele está nos prejudicando. E aí é mais prejudicial ainda se esse espelho está nos pés. Porque o que é os nossos pés? Né? É o nosso pisar firme, é o nosso andar, né? É o nosso caminhar nessa vida. E aí, quando a gente tem um espelho que nos reflete justo de baixo para cima, justo pelos pés, ele está tirando isso de nós, né? E a gente fica com aquela sensação de avoado, de que tá, tipo, não tem chão, não tem base, né? A gente não consegue se estruturar num trabalho, a gente não consegue se estruturar na nossa casa, na nossa vida, porque nós estamos sem chão, né? E acaba também desequilibrando o nosso chakra básico, né? Porque ele também está vinculado com esse nossas necessidades primárias, nossas necessidades básicas, que é o sustento, que é a moradia, né? Que é aquilo que a gente precisa para sobreviver, né? Então, tudo isso vai acabar se desequilibrando quando a gente tem esse espelho nos pés, né? Que gera esse desequilíbrio, então, no nosso chakra básico, tá? Com relação a cores, né? Depois a gente vai ver umas imagens, né? No final eu separei para vocês algumas imagens, porque assim, o que tem muita gente que gosta de fazer no quarto das crianças, né? Fazer aquele carnaval de cores super estimulante, né? Para estimular as crianças, a criatividade delas e tal. Quando a gente mistura muitas cores, né? E principalmente daí nessa composição surge a composição das cores primárias, né? Vai lá, faz ele azul, faz ele amarelo, faz ele com até o verde e mais o vermelho e faz aquela misturança, né? E faz um ambiente super descontraído e tal. Quando a gente está numa brinquedoteca, né? Seja ela de um hospital, seja ela de um consultório, seja ela de uma escola, né? É legal. É legal a gente ter esse ambiente super descontraído, super estimulante para a criança. Quando a gente está falando do quarto da criança, lembra que lá no início eu falei que o quarto da criança ele vai integrar os dois tipos de energia, tanto a Yin, mais calma, porque a gente também quer que eles durmam, quanto a Yang, que é mais agitada. Então, quando a gente traz esse mix de cores para dentro do quarto, né, a gente tá estimulando eles muito. E aí chega na hora de dormir, eles estão bombando, super agitados, super descontraídos, e eles não vão querer estar relaxando para dormir, porque eles têm muito estímulo. As cores geram muito estímulo nas crianças, né? Geram na gente, imagina neles que são uma esponja, né? Para tudo que eles veem, tudo que acontece ao redor deles, eles estão absorvendo aquilo tudo, né? São esponjas essas crianças, né? Então, assim, vamos cuidar com esse mix de coisas. Até porque os brinquedos já são coloridos. Então, se você trabalhar uma paleta totalmente neutra no quarto e pôr brinquedos nesse quarto, ele já vai ficar super colorido, né? Então, assim, o que as cores trazem, né? Se a gente tem uma parede em tom de amarelo, ela vai trazer uma vivacidade, ela vai trazer um
calor, né? Como se imaginasse o sol, né? O que o sol traz pra gente? O sol é a representação do amarelo, né? Ele traz calor, ele vai trazer essa energia toda, né? Essa alegria, né? Que o sol nos traz. Então, essas são as características da cor amarelo. Né? E quando a gente tem ele dentro do quarto, claro, aí vai também de cada criança, né? Se é uma criança mais calma, mais tranquila, e você quer que ela tenha tipo um gás de energia, vai no amarelo no quarto dela. Né? Agora, se já é uma criança daquela que sobe aqui, doce ali, pula lá, pula não sei o que, brinca de chão é lava, faz isso, faz aquilo. Então, foge do amarelo. Essa criança já é agitada, você não precisa agitar ela mais ainda, né? Aí o vermelho é mais ainda do que o amarelo, né? Só que o vermelho ainda, ele traz essa conotação do sangue, da agressividade, né? Então ele cria uma agitação, só que é uma agitação que vai deixar essa criança agressiva, né? Então, conforme for a personalidade da criança, fuja dos vermelhos dentro do quarto, tá? Por mais colorado que você seja, tá? Fuja do vermelho dentro do quarto desta criança, tá? Porque ela fica muito agitada, ela fica muito agressiva, tá? Em função dessa influência que o vermelho traz, tá? Aí você vai para um tom de azul, por exemplo, né? Os azuis, eles são cores mais calmantes, é uma paleta mais fria, né? Ele traz mais a calmaria, né? Ah, mas é uma menina, eu não vou fazer azul o quarto dela. Não, não precisa se ela não quer, né? Traz o tom de rosa se ela gosta, né? O rosa vai ter essa mesma conotação do azul, porque ele também é uma paleta neutra e mais fria, né? Mais tranquila. O rosa ainda tem aquela coisa do romantismo, da princesa, né? Que as meninas gostam. Depois tem os tons de verde, mas as crianças não são assim muito fãs do verde, né? O verde já é uma cor mais para adulto, né? A criança já não é assim tão fã do verde, parece que é uma indefinição, né? Parece as crianças ou gostam do rosinha ou gostam do azulzinho, né? Enfim, tem amarelo também, enfim, né? Mas o verde também é uma cor muito boa e aí também você pode trazer o verde através das plantas. Né? Não tem problema em ter plantas dentro do quarto. Elas não vão drenar todo o seu oxigênio. Não se preocupe. Também não vai fazer uma floresta dentro do quarto, né? Mas ter uma planta ou outra não tem problema. Tá? Claro que não vai. Assim, evita optar por plantas que tenham muito perfume, tipo o lírio, né? O lírio é uma planta que tem muito perfume, o jasmim, né? Então podem acabar gerando uma irritação respiratória nessa criança, pelo perfume acentuado, né? Mas não que a planta em si vá estar prejudicando essa criança, tá? Aí, uma cor que eu vou te dizer, não aposta dentro do quarto é o cinza, tá? Porque o cinza é muito melancólico, tá? Ele é um dia nublado, tá? Imagina você viver o dia todo num dia nublado, por muitos dias, por um ano inteiro, né? É uma cor muito apagada, tá? E ela não tem a menor vida, ela remete às cinzas, né? Àquilo que já não tem mais vida. Então, é uma cor que não é muito legal de ter dentro do quarto, tá? Salvo em alguns detalhes, já é um adolescente, né? Não tem nenhuma propensão à depressão, tá? Então, assim, aí você pode estar usando. Mas para as crianças, o legal é evitar esse tipo de tom, tá? Mesma coisa é o preto, né, gente? Preto para criança, ele fica muito pesado. Se já é um adolescente, né, que já tem a sua personalidade toda formada e tal, é uma coisa. Agora, para as crianças que ainda estão em formação, é mais complicado, tá? Só uma pausinha. Me contem aí, vocês estão gostando? Então, vamos continuar.
quando a gente fala em brinquedos no quarto das crianças, e tem brinquedos no quarto das crianças, o ideal é que esses brinquedos fiquem organizados, né? Se você não tem armários o suficiente para estar guardando esses brinquedos, então coloca ele em potes, né? Em caixas. Ah, que legal, Jaque. Coloca ele em caixas, né? Ou em potes e tal. Ó, beijo. E em potes, né? Porque daí vai ficar organizado e vai diminuir aquele número de informação que essas crianças estão recebendo, né? Porque elas estão com os canais delas abertos. Então elas estão recebendo toda essa quantidade de informação, de campos de forma, de cores, né? Tudo aquilo que os brinquedos estão bombando nelas, né? Fora aquele estímulo de querer brincar quando não é horário e tal. Então, no momento que eles têm isso tudo guardado, né, armazenado no seu devido lugar, primeiro que eles aprendem que é importante eles saberem guardar as coisas no lugar, né? E depois não vai estar tendo aquela influência toda, porque é muito brinquedo, é muita coisa. Então, eles geram campos de forma, eles geram influências energéticas pelas cores, né? Então, é um monte de padrão que está diretamente emanando nessas crianças, né? Então, manter esses brinquedos em ordem é super importante. Não só pela questão da ordem em si, né? De ter as coisas armazenadas e guardadas, mas por essa outra questão energética também, né? Aí tem gente que gosta da ideia de ter televisão no quarto das crianças. Além de a televisão ser uma fonte de luz azul que está prejudicando o sono dessa criança, né? Ela traz muita informação. Você acaba perdendo o controle do que essa criança está assistindo, até que hora ela está assistindo, né? O tipo de coisa que ela está assistindo, porque hoje eles têm acesso a YouTube e outras plataformas que têm muita informação, né? E aí é muita carga energética que elas recebem, tá? Então, televisão dentro do quarto, por favor, tá? Eu sei que tem gente que gosta, que valoriza muito, mas não é legal dentro do quarto, tá? A ideia de televisão é o socializar. Quando você começa a ter televisão em cada cômodo da casa, em cada quarto da casa, o que acontece? Não existe mais a confraternização entre a família, tá? Acaba que cada um vai olhar o que está com vontade. E aí fica, em vez de estar lá socializando entre família, conversando, contando como é que foi o seu dia, interagindo, né, criando esse vínculo de família, não. Tá cada um no seu quadradinho, olhando aquilo que tem vontade de olhar, né? E não tem mais o respeito pelo que o outro gostaria de assistir, né? O ceder, agora é minha vez de assistir alguma coisa, vamos escolher algo em família para estar olhando juntos, né? Então acaba segmentando a família, tá? Então televisão no quarto. Videogame, ele vai estar ligado na televisão, né? Mas o videogame é a mesma coisa. O que faz no videogame? As crianças entram tela dentro, né? Elas se empolgam tanto com esses joguinhos que elas entram para dentro, elas vivem aquele mundo, elas passam a falar aquela língua, né? E bugou isso e bugou aquilo. Então, assim, videogame é a mesma coisa da televisão. É o momento de socializar. É o pai jogar com o filho, é a mãe jogar com o filho, com a filha, né? É o criar este vínculo com a família. Não é ficar sozinho lá no quarto. Fica lá jogando teu videogame que eu quero estar olhando a minha novela. E onde fica a família? Né?
E aí tu tá jogando essa energia toda de turbulência na cabeça dessa criança lá para dentro do quarto. Toda aquela memória de turbulência vai ficar naquelas paredes daquele quarto. A energia do que a gente enxerga na televisão também vibra no ambiente onde a gente está. Por isso que é tão prejudicial a gente ficar olhando aquelas notícias que pinga sangue da televisão. Tu quase tem que limpar a bancada de tanta notícia que tu viu e tanta coisa que... Não é? Então, televisão, videogame, cuidado. O computador ainda é um pouco diferente, porque às vezes ele vai estar conectado, né, e vinculado a essa bancada. Então, ele às vezes se faz presente, né, ou notebook, enfim, tá? Ele se faz presente no sentido de apoio a esse estudo, né, a essa bancada onde a criança tem que estar fazendo suas atividades ou suas aulas remotas, né? Então, o computador ainda se faz necessário. Mas também o ideal é desligar ele pelo menos meia hora antes da hora de dormir, né? Para que essa influência da luz azul, ela reduza na nossa retina, né? E com isso não nos cause insônia. Aquelas que tu fica no celular, depois tu fica meia hora, uma hora sem conseguir dormir. O celular é a mesma coisa. O celular também tem a luz azul. Também é prejudicial nesse sentido pra gente, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de energia, esse tipo de influência energética, né, de radiofrequência dentro do quarto, isso tudo está reverberando e grudando nas paredes. E não adianta pintar a parede, que não vai melhorar. A gente vai estar tapando o sol com a peneira, tá? Só pintar a parede, ela vai estar amenizando temporariamente essa influência. Por quê? Porque você vai estar olhando para aquele ambiente e você vai estar extasiado. Ai, nossa, pintei a parede. Ai, tá me dando uma energia boa. Nossa, renovei meu quarto. Isso dura quanto tempo? 6 meses, 1 ano, talvez. E aí depois, você cai no normal. É normal aquela cor. Gastou, cansei, enjoei, né? E aí, aquela vibração que você tapou com a peneira, você foi. Aí furou a peneira, né? Aí o quarto das crianças, ele gosta de ser bagunçado, né? Porque a criança adora pegar o brinquedo e não guardar, né? Só que esse não guardar das crianças, ele gera uma energia estagnada dentro do ambiente, né? Porque essa coisa acumulada, essa desordem, né? Roupas, eles adoram tirar as roupas, o pijama, né? E deixar jogado em algum lugar do quarto, né? E aí essa energia, ela vai se acumulando e vai ficando estagnada, né? E onde tem energia estagnada, gera desordem, né? O excesso de energia estagnada, ele vai acabar influenciando no nosso organismo, né? E vai gerar essa desordem interna que existe na gente. Então, a gente começa a criar bagunça porque a gente está em desordem, né? Nosso organismo não está em ordem. Nós estamos desequilibrados e acaba gerando a bagunça. Só que à medida que a bagunça ela vai se acumulando, você acaba sendo influenciado por essa bagunça. Essa bagunça acaba tomando conta do seu organismo, né? Você acaba sendo influenciado por isso e aí prejudicado por isso, né? Então, quando a gente tem esse ambiente organizado, né, isso gera produtividade. A energia, ela circula, ela flui pelo ambiente. Por quê? Porque ele está organizado, né? Você sabe onde está a caneta que você largou, a borracha, a régua, o caderno, o livro. Você sabe onde ele está, porque ele está em ordem. Quando não está em ordem, vai começar a aula daqui a 5 minutos. Sai aquela correria para procurar cadê o meu caderno, cadê o meu livro, cadê o meu não sei o quê.
Onde está a produtividade disso? Quando a gente tem um ambiente organizado, ele é produtivo, tá? Então, essa é a importância, além da energia estagnada, né, da energia fluir, essa é a importância de ter um ambiente organizado. Ele vai estar melhorando a produtividade dessas crianças, tá? E é aquela coisa, né? Toda vez que entra um brinquedo novo, entra uma roupa nova, né? Tem esse movimento natural, porque as crianças crescem, né? Então você tem que estar renovando esse guarda-roupa, né? Renovando esses brinquedos, né? Sai. Entrou um brinquedo novo, sai um brinquedo antigo. Entrou uma roupa nova, sai uma roupa antiga. Faça esse movimento, faça esse giro, tá? Uma curiosidade, 20% das nossas roupas nós usamos 80% do tempo. Apenas 20% das nossas roupas nós usamos em 80% do nosso tempo. Então, para que tanto? Só para se um dia eu vou precisar? Se um dia? Quanta energia estagnada aí, né? Quando for fazer esse movimento dos brinquedos com as crianças, deixe que elas participem. É importante para elas estar participando. Por quê? Porque elas, primeiro, que elas vão aprender esse desapego desde pequenos, né? Esse movimento do doar, né? Do destralhar, do se desfazer, né? Eles vão estar aprendendo esse movimento desde pequenos. Isso é super benéfico para elas, tá? E outra, às vezes, um brinquedo que a gente acha que já morreu, já era, né? Que tipo, nada a ver mais com a criança aquilo ali, que deu, já era, não faz mais sentido, né? Para a criança, aquilo é o must, é o máximo, é o que ela mais quer, é o que ela mais gosta, aquele surrado, aquela pelúcia que você não pode mais nem ver porque tá surrada, a criança não vai querer dar, porque é aquele que ela mais gosta. Então, quando você for tirar algo do quarto das suas crianças, deixe que eles escolham o que sai, tá? Porque eles precisam se envolver nesse processo. É deles. Você também não ia gostar que tirassem algo da sua casa, do seu quarto. Fosse lá e tirasse, isso aqui não combina mais com ela, vou tirar. Isso aqui não combina mais com ele, vou tirar. Você surta? Sua calça jeans favorita, aquela que tá mais gostosa e tal. E alguém vai lá e diz, tá aqui muito surrado, vou tirar fora. Você surta com a pessoa. Por que as crianças não vão surtar? Por que elas não vão ficar chateadas com isso? Não? Então aí entra a empatia também, se colocar no lugar das crianças. Tá? Eu vou compartilhar com vocês agora algumas imagens que eu separei para ilustrar esses ambientes. Tá? Esse ambiente, vocês conseguem perceber o tamanho da desordem desse ambiente? Quantidade de informação que tem nesse ambiente? O quanto de informação essa criança não está recebendo com esse monte de brinquedo espalhado aqui nesse dormitório, né? É muito diferente desse ambiente aqui, né? Que ele está muito mais organizado, embora ele tenha uma televisão aí, né? Aí aqui, ó, nesse ambiente, a gente pode ver a questão da bancada, né? Ter uma bancada onde o posicionamento da mesa ela tá de costas para a entrada do dormitório, né? Ela perde o controle, por mais que ela esteja de frente para uma janela que vai estar favorecendo a nossa fênix, né? Que a gente conversou antes, essa cadeira de costas para a porta, ela vai estar gerando
nessa pessoa um desconforto, né? Em função da falta de controle. Diferente dessa situação aqui, ó, onde a cadeira está de lado, né? E ainda assim a gente tem um espelho ali ao lado da cama que está favorecendo essa visão da porta, né? Que é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes. Olha essa aqui. Além de não ter uma cabeceira nessa cama, ainda tem uma bancada completamente cheia de informação no quarto dessa criança, né? Que está desfavorecendo a concentração dela. Como ela vai fazer as atividades dela com esse monte de informação em cima da bancada, né? Então a bancada tem que ser sempre limpa, né? Com o mínimo de informação possível, tá? Esse quarto aqui, olha que interessante, ele tem duas camas, né, com as cabeceiras de madeira, que são excelentes. No entanto, em cima da cabeça dessas duas crianças, tem essas prateleiras, né? Você não fica com a sensação de que essas prateleiras, a qualquer momento, podem cair na sua cabeça? Qualquer um desses objetos ali pode estar caindo na sua cabeça? Então, essa mesma sensação, essa criança que está dormindo embaixo vai ter também. Além de ela ter a visão dela, né, bloqueada, porque tem um elemento na cabeça dela, ela ainda por cima tem essa sensação de que a qualquer momento, qualquer uma daquelas informações ali vão estar caindo na cabeça dela, né? E essa situação aqui, gente, beliche, ou então esse aqui que não é bem um beliche, né? Ele é um em cada posição, né? É perpendicular um ao outro, né? Então, primeiro, essa cabeceira que fica embaixo dessa cama, né? Que sensação de opressão essa criança não tem? Aí ela tem uma bancada aqui de frente para uma parede cega e ainda um elemento inteiro em cima da cabeça dela aqui, pressionando essa criatividade dela, né? Pressionando essa capacidade dela de receber outras informações, né? E aí, para quem está dormindo aqui em cima, gente, nessa cama, também o teto está logo acima, né? Então você sente aquela sensação de opressão, né? É uma criança que nunca vai conseguir desenvolver a sua criatividade porque ela está oprimida aqui por essas alturas baixas, né? Então é um cuidado que a gente tem que tomar no beliche. Claro que às vezes você não tem alternativa e precisa colocar um beliche. Faça isso em último caso, tá? Aqui é uma visão em planta baixa, tá? Então, eu separei esse aqui porque eu achei ele super interessante, no sentido de que a gente tem a porta de entrada aqui, a janela está aqui, então esse fluxo de energia, ele vai entrar por essa porta, vai circular por esse ambiente e sai por essa janela, ele é atraído por essa janela. Para ele chegar nessa janela, ele passou pela cama, ele passou pela bancada, então essa cama ela tem circulação dos dois lados, né? Essa bancada ela está de lado para a porta, né? Então ela tem esse controle do que está acontecendo aqui na porta. Essa cabeceira tem uma cabeceira sólida aqui de madeira, né, que dá essa segurança para quem está deitado nessa cama. Quem está deitado nessa cama tem essa visual da janela, né, então está favorecendo a sua fênix. E quem está nessa cadeira também tem essa visual aqui pelo lado, né, não é nas costas, é no lado. Né? Então ela tem controle da porta, assim como quem está deitado na cama também tem controle da porta, né? E quem está deitado na cama tem a sua visão privilegiada, assim como quem está nessa cadeira. Então, essa distribuição aqui, ó, super excelente, tá? Para um dormitório de criança. E nesse aqui, além da gente ter essa cama, uma cabeceira na frente da janela, a gente tem um elemento aqui suspenso sobre
a cabeceira, com aquela mesma sensação de que a qualquer momento pode cair na cabeça da criança, a gente ainda tem uma cama de metal. O metal é a cama menos indicada, tá? Para quem quiser ter uma cama, né, não box, o metal é o menos indicado, porque o metal é condutor de energia, então a gente vai estar reforçando e acelerando demais a energia nessa cabeceira ali, né? E aqui ainda me parece ter um fio de luz enrolado, né? De repente alguma luminária, alguma coisa nesse sentido. Então, voltando, né? Essa aqui são as imagens que eu tinha separado para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Assim. Essas aqui são as imagens que eu tinha separado para vocês, para poder ilustrar tudo que a gente conversou e algumas outras situações, né, que à medida que a gente vai vendo fica mais fácil da gente conversar. Então eu agradeço de coração a todos que se desprenderam nesse sábado à noite para estar aqui comigo, conversando, conhecendo, querendo harmonizar o quarto das crianças, né? E aí na semana que vem a gente conversa de novo, não é? Eu vou trazer outros assuntos. Quem tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, né? Me manda, tá? Me manda sugestões do que vocês gostariam de estar vendo, do que vocês têm dúvida, né? Tem muitos ambientes na nossa casa, né? Eu comecei com a área social, né? Que é o primeiro impacto da nossa casa, que foi o que a gente viu ontem, né? E hoje, então, eu trouxe esse tema do dormitório das crianças, né? Que é super gostoso, super especial, porque as crianças estão no nosso dia a dia, né? E agora mais ainda, então, com as aulas online, que elas estão 24 horas por dia junto com a gente, né? E estão sofrendo esse desafio, né? Então, pequenas coisas que a gente pode estar fazendo em casa, a gente vai estar melhorando a energia deles, né? Então, assim, quer mudar a sua vida? Começa pela sua casa, né? Então, gente linda, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu amei, espero ter contribuído com vocês. Espero ter ajudado, trazido consciência, né, para vocês do que dá para estar fazendo, como está melhorando, né? E a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo de luz. Até a próxima semana. Um grande beijo de luz. Até a próxima semana.